Casa própria, o sonho dos brasileiros. Entre eles, genros e noras que moram com as suas sogras. E também sogras, que abrigam seus genros e noras há mais tempo do que deveriam. Quando a indireta não funciona mais, o melhor mesmo é mandar um recado que não pode ser ignorado. Se você conhece alguém que está morando com a sogra, compartilhe. Casa própria todo mundo curte. Ainda mais se for para comprar de um jeito inteligente. Quais são os seus planos para o futuro? Adquirir um carro, casar, ter filhos. Para trocar o sonhar pelo realizar, é preciso fazer algumas escolhas no tempo certo. Quer começar pelo carro ou pela casa? E pagar em quantas parcelas? Com ou sem juros? Então, o seu plano começa com a Porto Seguro Consórcio, uma das maiores empresas do segmento no Brasil. São mais de 40 anos contemplando milhares de pessoas todos os meses por lance ou sorteio. Muita gente já descobriu que o Porto Seguro Consórcio é o investimento certo não só para começar, mas também para fazer o seu patrimônio crescer. Faça parte de um dos grupos consorciados pelo Brasil. Compare, comprove, realize seus sonhos no tempo certo, sem pagar juros. Porto Seguro Consórcio, porque o plano é ser feliz. Porto Seguro Consórcio apresenta Mitos e Verdades. O consórcio depende exclusivamente da sorte? Mito! Você também pode ser contemplado por lance, que é quando você oferece um percentual sobre o valor do seu crédito. Ou seja, basta apenas que o valor oferecido seja maior que os outros lances. Posso quitar o financiamento do meu imóvel com o consórcio? Verdade! Ao ser contemplado, você pode utilizar a carta de crédito para quitar seu financiamento, ficando livre dos juros e economizando um bom dinheiro. Posso usar parte do meu crédito para reformar o imóvel ou pagar a escritura? Verdade! Você pode utilizar até 10% do valor da sua carta de crédito para pagar despesas de cartório ou reformar o imóvel que adquiriu. É possível comprar um imóvel que já está financiado? Verdade! Basta você quitar a dívida utilizando o consórcio e substituindo as parcelas mais altas e com juros por outras menores e com prazos mais curtos. Se o meu lance não for vencedor, eu perco dinheiro? Mito! Você só vai pagar o lance se ele for um dos vencedores. Porto Seguro Consórcio, porque o plano é ser feliz.
faz planos com o Porto Seguro Consórcio. Tem o tempo certo para alcançar o que deseja. Porto Seguro Consórcio, porque o plano é ser feliz. Você já pensou em aumentar o seu patrimônio de uma forma programada e consistente? Sem pagar juros e deixando o seu dinheiro render mais? Então, faça como os mais de 120 mil clientes do Porto Seguro Consórcio e invista na realização dos seus projetos. Funciona assim. Todo mês, você pode dar um lance aumentando as suas chances de ser contemplado. Veja na simulação. Digamos que você tenha 500 mil no banco e adquira um consórcio de imóvel de 500 mil. Você dá um lance de 250 mil e, sendo contemplado, deixa os outros 250 mil que não usou rendendo para fazer o que quiser. Compra um imóvel e aluga. Com o dinheiro do aluguel, você quita a parcela mensal do consórcio. Ou seja, os seus 500 mil iniciais viram 750 mil mais os juros compostos do período. Você também pode, ao invés de alugar, reformar a casa e vender por um valor maior. Investindo no Porto Seguro Consórcio, o seu patrimônio cresce e o seu dinheiro trabalha para você. Veja um outro exemplo. Você é contemplado com crédito de 100 mil e sua parcela é R$ 630. Com os recursos do consórcio aplicados, você pode deixar o seu dinheiro rendendo e seus ganhos poderão ser superiores ao valor da sua parcela. Se, no encerramento do grupo, você optar por não adquirir o imóvel, ainda pode receber o dinheiro em espécie com os ganhos reais desse investimento. Faça as contas e compare. Com planejamento, organização e o Porto Seguro Consórcio, seu futuro pode ser mais tranquilo. Porto Seguro Consórcio, porque o plano é ser feliz. Olá, boa tarde. Meu nome é Nilciane. Vou fazer a apresentação da Assembleia para vocês. Estamos aqui, ao vivo também lá em São Paulo. E todos os clientes também podem nos acompanhar pelo YouTube. Temos um link lá também. Então, todos do Brasil, né? Todos aí espalhados podem acompanhar também. Tá? Bom, vamos lá. Bom, este grupo que nós vamos apresentar aqui para vocês é o CA03. É uma novidade, né, ainda. Então, se tiverem qualquer dúvida ao decorrer da apresentação, se quiserem fazer a pergunta, é só nos avisar, tá? Bom, as formas para contemplação sempre são duas formas, sorteio e lance. Quando é a Assembleia Inaugural, nós fazemos o sorteio aqui, no local, né? Colocamos as bolinhas no globo, de 0 a 9. Primeiro que nós vamos retirar do globo é a unidade. Vai mudando. Depois a dezena, por fim, a centena. Então, toda a Assembleia nós já temos uma cota sorteada e já divulgamos, né, a todos no mesmo instante. Para os próximos meses, nós sempre utilizamos a primeira extração pela Loteria Federal. Aqui nós temos, a loteria que nós utilizamos sempre é a primeira do mês, que pode ser na primeira quarta ou no primeiro sábado. Sempre depende da caixa. Tá? Nós temos um exemplo de como nós localizamos as cotas para contemplação. A loteria é composta de 5 prêmios, cada prêmio com 5 algarismos. O que nós vamos ver primeiro? Sempre o primeiro prêmio, claro, os 3 últimos números. No exemplo, seria a cota 302. Se a cota 302 já é uma cota contemplada ou não apta na Assembleia, permanecemos ainda no primeiro prêmio e vou utilizar os 3 números do meio. Seria, então, 230. Ok? Se a cota 230 também já está contemplada, vou para o segundo prêmio, sempre nesta ordem. Os 3 últimos números e depois os 3 do meio. Certo? Dúvidas? Deu para entender a ordem? Todas? Ok. Então, aqui nos 5 prêmios, nós vamos ter 10 centenas. Se eu não conseguir localizar nenhuma cota apta para contemplação entre essas 10 centenas, o que o sistema faz? Volta lá naquela primeira centena que nós formamos, 302, e depois vai uma acima, uma abaixo, até localizar uma cota apta para contemplação. Isso ocorre mais para o meio, o final do grupo, quando nós temos muita cota contemplada. Senão, facilmente, nós identificamos a cota contemplada lá nos primeiros prêmios. Certo? Dúvidas? Não? Ok.
A outra forma para contemplação é a oferta de lance. Aqui nós temos a forma como nós calculamos o lance. Sempre é o valor do crédito mais a taxa de administração e fundo de reserva, que é igual à categoria. O que é a categoria? É a soma desses valores, né, os percentuais, e assim nós vamos calcular o lance. Aqui nós temos um exemplo de um lance de 50% num crédito de 300 mil. Então, um crédito de 300 mil, soma as taxas, 16% de taxa de administração, mais o 0,5% do fundo de reserva, tem um total de 349.500, seria a minha categoria. Sobre este valor que eu vou calcular o meu percentual, tá? Então, no exemplo de 50%, que a princípio a gente já pensaria, 150, não é. Por quê? Por conta das taxas, tá? Então, o meu lance daria exatamente 174.750. Corresponde a exatamente 50%. Certo? Dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Não? Tem certeza? Ok. Como eu oferto o lance? Sempre são 3 formas. Em percentual, valores ou quantidade de parcelas. Indo pelo site, pela URA, ou vindo na administradora. Agora nós também temos uma outra opção, que é o chat. Então, pelo atendimento do chat, os clientes, né, também conseguem ofertar o lance. Então, são essas 4 formas. Aí, sempre em percentual, valor ou quantidade de parcelas, mas o que nós vamos verificar e considerar no final é o percentual. Porque os grupos sempre têm créditos mistos. Este grupo específico, os créditos são de 250 a 500. Então, são contemplados os maiores percentuais, que aí depende do valor que a pessoa está me dando de lance. Tá? Tem um crédito de 250 mil, ofertei 51%. A pessoa tem um crédito de 500, ofertou 50%. Tendo estado no grupo, a minha cota seria contemplada porque eu ofertei um percentual maior. Ok? Apesar do valor do lance ser maior. Maior. Ok? Certo. Este grupo também tem uma característica que é o lance fixo. O que é o lance fixo? É a oferta exatamente de 40%. Então, se eu tenho 10 pessoas que ofertaram esse percentual de 40% dentro do grupo, como que nós vamos fazer para desempatar, para contemplar apenas uma? A ordem de contemplação sempre é uma cota pelo sorteio, uma cota do lance fixo e as demais contemplações por lance livre. E essa quantidade sempre depende do saldo que eu tenho no grupo, tá? Então, vamos supor, eu tenho saldo para contemplar só o sorteio. Então, não vou ter as demais contemplações. Esta é a ordem, mas não significa que necessariamente nós teremos todos os contemplados no mês. Tá? O saldo que nós utilizamos na Assembleia sempre é do pagamento das parcelas. Então, tudo que o grupo arrecada até o dia do vencimento, nós já consideramos e utilizamos naquele mesmo mês. Ok? O que eu estou fazendo aí? Tá. Aqui nós temos um exemplo de como nós desempatamos. Então, como que nós fazemos? Da mesma forma no Globo. Toda a Assembleia, nós sorteamos uma centena e essa centena eu utilizo para o desempate. Aqui no exemplo seria a centena 100. Vamos supor, a cota 100 não ofertou lance fixo. Então eu vou buscar 101. Não ofertou também. Aí eu vou abaixo, 99. E assim sucessivamente. A primeira cota, né, que se aproximar da centena que nós sorteamos na Assembleia seria a contemplada. Ok? Então toda a Assembleia sorteia uma centena e utilizo para o desempate dessas cotas. Desta forma, também é definida a classificação lá no site. Então, sempre de acordo com a centena que nós sorteamos. Certo? Dúvidas? Ok. Vocês estão muito quietinhos. Este grupo também tem uma característica que é diferente dos demais. Pode mudar, gente. Que seria que até a contemplação, o cliente paga uma parcela com redutor de 30%. O que eu faço com esse percentual depois? Ofertei um lance menor, eu vou acrescer este valor, né, o percentual acima, nas parcelas vincendas. Um exemplo, eu sempre devo então 30%, que é o 30% de cada parcela com redutor. Vamos supor que eu fui contemplada com um lance de 15%. Então, eu ainda devo 15%. Se eu quiser, eu posso trocar o meu crédito, diminuir até de 5 em 5, né, 70, 75, 80, 85 até 100,
Ou, vamos supor, quis manter o 100%. Aí eu vou dividir esse percentual que eu deixei de pagar nas parcelas em rendas. Então, minha parcela vai aumentar um pouquinho nos próximos meses. Tá? Isso também acontece no sorteio. Se não houver, né, essa mudança do crédito, as parcelas demais vão ser maiores. Certo? Nenhuma pergunta? Não? Tem certeza? Então, nós vamos agora só mostrar no sistema e a gente já começa a operação efetiva do grupo, tá? Então, eu vou falando enquanto vocês não têm pergunta, eu vou eu mesma me perguntar. Tenho prazo para utilizar meu crédito após a contemplação? Não, não tenho. Então, sendo contemplado, meu crédito passa a ser corrigido diariamente por títulos públicos. Tenho até o término do grupo para utilizar o meu crédito. Tá? O que mais? São as perguntas. São títulos públicos. Um título que tiver maior correção no dia, né, maior rentabilidade no dia, é aplicado o crédito. Não é um só, né? Então, são títulos públicos. Mas, assim, no acumulado do mês, é um pouquinho mais que a poupança. 0,6, 0,68. É proporcional, né? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Uma contemplação que não... Só um instante. Uma contemplação que não seja... A pessoa foi contemplada, mas ela não pegou essa carta, não sei se o termo técnico é esse, não pegou a sua carta. E ela pode ser utilizada, obviamente, posteriormente. Mas como é que fica essa questão dos valores, já que ela tem esse direito? Então, após a contemplação, o crédito fica tendo correção. Então, todo dia, né, o crédito é um pouquinho maior. Então, quando a pessoa for utilizar no mês seguinte ou no término do grupo, vai ser um valor maior por conta da correção. Você tem São ideia títulos de que seja públicos. isso hoje? Em torno de 0,5, 0,8, um pouquinho mais que a poupança. Mas são títulos públicos, então o título que tiver maior correção no dia, nós aplicamos o crédito. Então isso é no mês, tá? Um Obviamente acumulado. que é em função do valor do montante. Sim, sim. Ok. Aí passa a ter correção. De nada. Alguém mais? Não? Tem a obrigação de contemplar o sorteio, o lance fixo, lance livre? Tenho? Exatamente. Não, não tenho por conta do saldo. Pode ser que em um mês eu tenha contemplação apenas do sorteio, ou do sorteio lance fixo, depois um sorteio, um lance fixo, lance livre. Sempre vai depender a quantidade de contemplações do saldo que eu tenho no grupo. Tá? Já houve algum mês que só teve sorteio? Só um instante. Já houve algum mês que só teve o sorteio? Para estes grupos, não. Nós temos 3, né? Neste grupo ainda não ocorreu, mas pode ocorrer. Alguém mais? Pode colocar. Perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe... Pois não. Rafa, lá, por favor. Caso ele seja contemplado e por alguma restrição ou por algum motivo não consiga comprovar, né, que consegue resgatar aquela carta, ele só consegue resgatar no final, não tem como transferir para uma outra pessoa? A senhora diz, não sendo, por exemplo, aprovado na análise de crédito, pode ter a possibilidade de tentar, vamos supor, a renda não deu certo, insere alguém na cota, né? Ou então pode ser solicitado um fiador, mas aí depende muito da análise que vai ser feita posteriormente. Se for o caso, pode aguardar para solicitar o crédito em espécie, né? Aí a cota só precisa mesmo estar quitada e contemplada há mais de 180 dias. Aí pode. Ou também transferir, que também é uma opção, né? Boa tarde. Boa tarde. Sobre a alteração do valor da carta no decorrer do processo de
né, das assembleias. Eu posso, a qualquer momento, alterar o valor da minha carta. Eu contratei 300 mil, mas no decorrer do processo eu estou com mais dinheiro, eu quero aumentar minha carta para 400, para 500. Isso é possível sem nenhum problema. Isso antes ou depois da contemplação? Não, antes. Antes, sim. O mínimo é 250, que é o menor crédito do grupo, ou 500. Então, pode aumentar, diminuir, aí indifere. Estando nessa faixa, né, nessas faixas, não tem problema. Vocês estão muito quietinhos. Não? Ninguém tem dúvidas? Mais alguém? Pois não. Com quanto tempo de inadimplência a cota é cancelada? E após a cota ser cancelada, como é que eu faço? Eu sei que tem um sorteio, parece que mensal, entre os cancelados, e queria saber como é que funciona isso direitinho. Certo. Com virando o mês, quer dizer, virando o mês com 3 parcelas em aberto, a cota já corre o risco de cancelamento automático. Então, fui cancelada, para devolução dos valores pagos, ocorre de acordo com o sorteio também pela Loteria Federal. Os mesmos prêmios que nós vamos utilizar para contemplar a cota ativa, nós utilizamos também para os cancelados. Então, saindo o número da minha cota lá no sorteio, é feita a devolução dos valores pagos. E do valor pago corrigido, que vai ter correção, né, é descontada a multa de 10% por quebra de contrato. Então, como depende da sorte, pode ser no mês seguinte, né, do cancelamento, ou somente no término do grupo também. Tá? Aí sempre a 60 dias após o término, que é o prazo, né, de contabilização do grupo. Ok? Continuando. Claro. Eu fui contemplado, não utilizei, está aplicado e a minha cota é cancelada do mesmo jeito. Eu sei que tudo bem que muda a forma de contrato depois que você contempla, mas como eu não utilizei, eu continuo. Eu não utilizei, continua lá aplicado, né, o valor da minha carta, e após um ano eu fiquei sem pagar 4 meses. Foi cancelado. Segue a mesma regra, não muda nada. Não, okay. Depois da contemplação não é possível o cancelamento da cota. Então, aí entram as cobranças terceirizadas, né, a própria cobrança da Porto, e depois, se for o caso, depois do bem, aí já vai para a cobrança externa. Se ficar com um mês, 2 meses de inadimplência, já vai para a cobrança em assessoria externa. Continuando no assunto que ele perguntou agora, caso cancele, existe a possibilidade de reativar essa cota? Sim, tendo vaga dentro do grupo, porque as cotas continuam sendo comercializadas. Tendo vaga disponível e a pessoa teria que efetuar o pagamento de todas as parcelas desde o cancelamento, é possível sim a reativação. Vocês aqui, nenhuma pergunta. Depois de contemplado... Espera só um minutinho. Como nós estamos transmitindo, para que todos ouçam a sua pergunta também. Pode ser a mesma dúvida. Depois de contemplado, o cliente, se ficar inadimplente, ele perde a contemplação e o rendimento? Eu sei que são 3 meses, não é? Que antes de contemplar ele perde. Você falou que depois de contemplado não perde, entra a cobrança judicial, enfim. Mas a questão do rendimento, em alguma situação ele perde o rendimento? Não. A menos que, por exemplo, a pessoa não pagou a parcela, pode ser descontada do crédito. Então, eu que tinha um crédito lá contemplado de 250, comecei a abater várias parcelas do crédito. Possivelmente, o rendimento da minha cota não vai ser possível ou não vai ser suficiente para a parcela, para cobrir toda a parcela. Então, meu crédito vai diminuindo. Isso pode acontecer. Eu fui contemplado, nunca mais paguei parcela. Achei que não precisava, deixei lá abatendo do crédito. Então, isso vai chegar um momento que meu crédito vai ser menor que meu saldo devedor. Então, aí perde porque foi abatendo, né? Mas não que a gente vai lá tirar a correção, não. Isso acontece mesmo pelo desconto do abatimento do crédito. Mas ele não está rendendo? Sim, está rendendo, mas... O montante da carta vamos supor que... Eu esqueço do microfone. Dessa parte eu não entendi bem, porque a pessoa tem um crédito de 500 mil, foi contemplado. Esses 500 mil, ele vai para um fundo de investimento. Sim. Se ele parar de pagar, esses 500 mil continua rendendo. Então, sim, o rendimento... Vamos supor que meu rendimento seja de 2 mil e a minha parcela é de 3. De qualquer forma, eu vou abater do crédito. Eu já fico devendo ou já desconto, diminuo do meu crédito 1.000. Entendeu? O valor que dá correção pode não ser suficiente para descontar a parcela integral.
De qualquer forma, nós vamos descontar, mas aí desconta do crédito, não Entendi, apenas obrigado. da correção. De nada. No caso de falecimento do consorciado, isso vai para inventário ou vai para o herdeiro direto? Aí é de acordo com a vara judicial. No caso de utilização ou no fundo, no término do grupo, o senhor diz? Não, independente de estar no término ou não, na execução do grupo. Sim, sempre de acordo com a alvará judicial. O que o juiz determinar, nós vamos fazer. Se vai receber em espécie, se vai quitar o imóvel e vai ficar para um, ou dois ou todos os herdeiros. A gente faz de acordo com o que disser o alvará. De nada. Alguém mais? Não? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Após o cliente decidiu quitar a cota dele antes do tempo. E, na verdade, ele não vai querer comprar um imóvel, enfim, vai querer resgatar em dinheiro. Quanto tempo? 180 dias após a contemplação e a cota tem que estar quitada. Ok? Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Então, vamos lá. Bom, essa tela que vocês estão verificando, nós chamamos de mapa de cotas. A partir de agora da primeira assembleia, tem disponível lá no site. Então, a legenda, as cores são bem parecidas, tá? Então, as cotas em branco estão aptas ao sorteio, a participar da assembleia hoje. As cotas em verde. Por ser a assembleia inaugural, essas cotas ainda estão vagas dentro do grupo. Por ser na assembleia inaugural. Nos próximos meses, serão aquelas cotas que estão com o pagamento da parcela em atraso. Vamos supor, meu vencimento foi no dia 15. Eu fui no dia 16 e paguei. Foi feriado na minha cidade. Para Porto, só considero os feriados nacionais. Tá? Então, isso é uma boa dica. Atentem-se, por favor, aos feriados, porque a gente só considera mesmo os feriados nacionais. Então, não adianta. Na minha cidade de, sei lá, Jundiaí. É feriado no dia 15. Nós não vamos considerar, tá? E efetuando o pagamento em atraso, a cota ela vai ficar não apta na assembleia. Então, atentem-se, por favor, se ocorrer nessa situação. Lá no site, no início do ano, na verdade, assim, um pouquinho antes de virar o ano, nós já disponibilizamos o calendário com a assembleia e vencimento para todo o ano. E aquele calendário não muda. Então, vocês já podem verificar o de dezembro e depois, um pouquinho antes de virar o ano, do ano inteiro de 2018. Então, já tem lá disponível a data, então não vai mudar aquelas datas, tá? Então, atentem-se, por favor, tá? Efetuei meu pagamento, então, em atraso, minha cota vai ficar lá identificada em verde, que eu estou não apto na assembleia. A cota que for sorteada, sempre no dia da assembleia, aparece em azul, e as cotas que forem contempladas por lance sempre ficam disponibilizadas em amarelo, tá? Sinalizadas, na verdade, em amarelo. Nós temos um total de 121 ofertas de lance, é isso? 99 livres e 22 lances fixos. Isso que foram feitas pela internet, pelo site ou pelo chat até meia hora antes da assembleia, tá? Foi às 15 horas. Ok? Vamos. O saldo que eu tenho para a assembleia. 600 e quanto, gente? 659? Então, essa é a arrecadação do grupo com o pagamento da primeira parcela. O que acontece? Que me perdoem as pessoas que têm um crédito de 500 mil, mas vamos torcer para que sejam de 250, né? Para que possibilite pelo menos mais uma cota, ou quem sabe, né, mais 2 ou 3. 3 já vai ser um pouquinho difícil, mais 2, quem sabe, tá? Como que nós fazemos esse crédito? Primeiro, diminuo o crédito da cota que for sorteada, esse saldo, quer dizer, diminuo o crédito da cota que for sorteada. Posteriormente, verifico o lance fixo, a cota que nós vamos sortear, né, fazer o desempate, e depois os lances livres. Como que nós consideramos? Pego o saldo que eu tenho, somo com o valor que a pessoa está me dando de lance sem as taxas, diminuo o crédito. Então, eu vou fazendo esse cálculo. O saldo mais o lance, menos o crédito, nós vamos fazendo, né, até que dê para contemplar as cotas. Não podemos ficar com um grupo negativo. Então, fiz esse cálculo, faltou R$100, não contempla aquela cota. Tá?
Se faltar R$1, também não. Ok. Dúvidas? Referente ao sorteio, ao lance fixo, à oferta de lance? Não? Estão muito afiados. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer agora o sorteio. Então, colocamos no globo as bolinhas de 0 a 9. E agora faz um pouquinho de barulho. Espera aí, desliga aí. A primeira bolinha sempre é a unidade, tá? Sempre é o contrário. Unidade, dezena e centena. Então, bolinha número 2, que é a unidade. Volta a bolinha para o globo. Vamos tirar agora mais uma. Quatro. Volta a bolinha também. Este grupo, nós temos um total de participantes de 600 participantes. Então, para que a gente não fique fazendo vários sorteios até conseguir um número abaixo de 600, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar do globo todas as bolinhas que excedem esse número de participantes. Então, eu vou tirar os 6, 7, 8 e 9, tá? Que daria 642, 742, 842, 942. Então, 6... 7, 8 e o 9. Zero. Então, foi a cota 42. É de alguém? Não? Então, nós vamos ver se é uma cota apta. É de alguém de São Paulo? Não lembro se eu falei, mas nós estamos transmitindo para São Paulo. Ah, falei, né? Lembrei agora que eu falei. Então, a cota 42. É uma cota apta. Tomara que seja de 250. Que a pessoa não me ouça. Então, vamos inserir essa informação no sistema e já vemos o saldo após a contemplação do sorteio. Já aparece lá, a gente já vê o... Já. Ju? Vocês querem ver mesmo? Vamos deixar no suspense. Aparece, normalmente aparece. Uhum. 300? Ah, tá bom, tá. Então, do saldo inicial, dos 659, 734, diminuímos o crédito de 300 mil que foi o sorteado. Ainda restam 359, 734 para as contemplações por lance, tá? Então, próximo a contemplação do lance fixo, a ordem, né? E depois os lances livres. Certo? Podemos. Não quer ver com a Vera? Vera? Aqui tem alguém que queira ofertar o lance? Não, né? Tem os clientes. Porque quando é a assembleia inaugural, nós abrimos depois o sorteio para a oferta de lance, tá?
que os consorciados presentes podem ofertar ainda. Não tem acesso a nenhuma informação a mais que os demais, tá? Só a oportunidade mesmo de ofertar, né, por estar na Assembleia presente. Não? Ok. Então vamos lá. Bom, então agora nós vamos fazer o sorteio para o desempate do lance fixo. Então voltam todas as bolinhas que nós tiramos. E vamos de novo. Tinha... Não lembro, mas tinha... Então, 8 é a unidade. Zero. Lembro mais. 8, 0. Então, da mesma forma, nós vamos tirar todas as bolinhas que excedem o número de participantes, tá? Então, eu vou tirar qual que eu não lembro mais? O 6, 7, 8 e 9, né? Quatro. 408. Então, relembrando o lance fixo, é a oferta exatamente de 40%, nós vamos utilizar essa centena para o desempate. Então, se a cota 408 ofertou o lance fixo, seria a contemplada. Se não, eu vou buscar 409, também não ofertou, 407, e assim, aqui primeiro, né, se aproximar, sempre indo uma acima e depois abaixo, é a contemplada. Vamos inserir este número e já vemos o contemplado ou não, né? Acho que sim. Acho que vamos torcer. Como eu vou somar o valor do lance, acho que dá para contemplar. Sim. Deu? Buscou qual? 443? Então, essa foi a mais próxima, tá? Então, foi acima, abaixo, já faz, automaticamente já faz. Então, buscou e a 443 foi a que primeiro se aproximou, né, da centena que nós sorteamos aqui. Tá? Não. O prazo para pagamento do lance, nós já vamos apurar o lance livre, tá? Também era 250? 250, o valor da parte. Você já fez o cálculo assim, rapidinho? 359, tinha de saldo, está 109, foi 0. Muito bem, não sei, mas muito bem. Bom, o prazo para pagamento do lance sempre são 2 dias úteis. Como nós informamos a pessoa que ela foi contemplada? Encaminhamos um SMS para quem autoriza o envio, um e-mail informando sobre a contemplação, e assim que nós encerramos a assembleia, também já fica disponível o resultado no site, que é o meio mais rápido. Tá? Eu ofertei um lance, eu vou lá e consulto, independente se for um lance legal ou não. Vou lá, consulto, que já tem disponível. Para quem for contemplado, então, nós encaminhamos nessas informações. O importante é que mantenham as informações atualizadas, o e-mail, o SMS, né, o celular, para envio, para que recebam sempre as nossas informações. Principalmente, né, sobre a contemplação, que é importante. Né? Podemos apurar o lance. Vamos torcer também, para que tenha.
Contemplou? Olha, gente, mais 2 contemplados no lance. Acho que foi tudo de 250. O maior percentual foi de... Quanto? 85%? Os dois? Esse grupo não tem o lance embutido, tá? A pessoa pode ter utilizado o FGTS. Aí sim, normalmente as pessoas têm um valor alto, né, de FGTS. Então foram 4 cotas contempladas para uma primeira assembleia. É ótimo, né? Saldo. Ainda restam 138.919, que somada à próxima oferta de lance, não dá para eu entregar o crédito. Então, encerram as contemplações e este valor nós podemos utilizar para a próxima assembleia ou para substituição, se for o caso. Porque, como eu disse, essa pessoa tem um prazo de 2 dias úteis para efetuar o pagamento. Se não efetuar, neste caso, neste mês, nós não temos tempo hábil para fazer uma substituição. Se tivéssemos, aí poderíamos chamar os próximos da lista, que ficaram abaixo nas ofertas de lance. Tá? Isso sempre tendo o tempo hábil dentro do mês para receber o valor que a pessoa está me pagando e também saldo no grupo. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Ah, desculpa. Leva lá para mim, por favor. No caso da pessoa não conseguir pagar os 40% e desistir ou perder, como é que funciona? Como você estava explicando numa situação hoje, né? Mas nas seguintes, como é que seria? Sempre o lance fixo só pode ser substituído pelo lance fixo. Tá? Então, eu verificaria a próxima oferta, né? Na lista lá na classificação que nós fizemos. Mas teria que ser do mesmo valor da carta inicial, né? Não necessariamente, pode ser um valor diferente. Eu só preciso ter o saldo para entregar o crédito. Então, pode ter uma variação no valor, mas desde que eu tenha, né, o valor disponível no saldo, no grupo para complementar aí a diferença. Porque eu posso ter um de 250 e depois um de 500. Provavelmente eu não vou ter saldo nessa situação. Okay. Porque é muita diferença, né? Okay. Mas se for 300, 350, pode ser também. E a pessoa que é sorteada, como aquela primeira, ela pode abdicar do direito de ser sorteada? Não, não pode. A única situação para não participar do sorteio é o pagamento em atraso. Pagou a parcela em atraso, eu não participo nem do sorteio, nem do lance. Mas aí já não seria contemplado. Entendi, mas ela não pode desistir? Né? Não, só não tem um prazo determinado para utilizar. Mas a pessoa mesmo desistir e falar, não quero ser sorteada, não tem essa possibilidade. Bom. Não? Esqueci de falar alguma coisa? Bom, querem fazer alguma pergunta mais? Não? Então, um ótimo número de contemplados, né, para a primeira assembleia. Se a pessoa... Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. A troca de crédito depois da contemplação tem que ocorrer dentro do prazo do mês, dentro do pagamento do lance, né, ou no máximo até o final do mês. O prazo normal é dentro do período de cobertura do lance. Então, para solicitar a troca, e tem que ser uma solicitação por escrito, tá? Ok? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, então finalizamos aqui a apuração do grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer ainda a pergunta. E obrigada pela presença de todos. Obrigada, São Paulo. Beijo para todo mundo. É isso.